abençoados, eleitos e amados da graça de Deus. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com mais um estudo para vocês aí. E já vou agradecer já inscritos dessa semana. Clara Silva, Juliana Rodrigues, Irmã Marta, Ronaldo Nascimento e João. Obrigado por vocês terem se inscrito aí no canal. Também já me inscrevi no canal de vocês. Amém? Muito obrigado aí. Vocês ajudam muito aí no crescimento do nosso canal aí. Amém? Se gostaram aí do nosso conteúdo de ensino aqui, leve para mais pessoas. A Bíblia sempre ensina. Não deixa a candeia debaixo da cama, escondida, né? Mas bota no alto para que todo mundo possa enxergar. Amém? Então, assim funciona aqui o objetivo do nosso canal. Não esconder, não restringir esses conhecimentos a algumas pessoas, mas nosso objetivo é mostrar a todos, ao público em geral. Então, peço vocês que se identificaram, leve esses conhecimentos a mais pessoas, amigos, parentes, e distribui nossos vídeos aí para que mais pessoas possam conhecer, né, o conhecimento da graça de Deus. A graça de Deus é o que o Cristo glorificado deu ao apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Ele apareceu ao apóstolo Paulo na estrada de Damasco e Paulo ensinou a ele palavras inefáveis ao homem se referir. Coisas inefáveis é coisas que o homem não conhece, coisas que o homem não sabe. Então ele foi e ensinou para Paulo sobre essas coisas. Amém? Então agradeço a todos vocês por ter se inscrito aí. E falando em coisas inefáveis, o tema desse estudo aqui: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Toda vez que eu falo, o passarinho fica pi, pi. Eu vou cansar ele. Vou continuar falando para ver se ele cansa e fica quieto lá. Espero que eu não esteja atrapalhando os abençoados aí. Então, irmãos, um irmão que me segue, ele me segue há bastante tempo. Não vou falar o nome dele, que ele não me deu, né, permissão, né, para me falar o nome dele aqui. Então, ele diz aqui: irmão André, eu gosto muito das coisas que o senhor ensina, mas o irmão falou com o pastor dele e ele diz que quem não for batizado será condenado. Já mudou a conversa. Quem não for batizado será condenado. Não é isso que a palavra está dizendo. Ele me perguntou: existe batismo em água na sua igreja, irmão André? Eu falei: não, a minha igreja é a igreja de Cristo. A igreja aberta, a igreja de Cristo, a igreja do YouTube, a igreja dos irmãos aí que me seguem. É a igreja aberta. Não é minha igreja, a igreja é do Cristo. Segundo, não temos batismo em água. Batismo em água era um ritual judaico. Se nós somos cristãos, temos que servir a Cristo. E o batismo de Cristo é o batismo do Espírito Santo, a qual ele batizou a todos lá no madeiro. O batismo em água é um ritual judaico. Amém? Se você segue o ritual judaico, então você não é cristão. Já vou deixar isso claro na mente de vocês. Todo ritual judaico que pertencia à lei de Moisés, amém? Não pode se misturar com Cristo. A lei não se mistura com Cristo. Cristo não se mistura com a lei. Hebreus 6 já diz: deixa de parte, deixa de lado, separa, né, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quais são os princípios elementares?
aquela religião que você recebeu de princípio. De princípio você recebeu uma religião. Tem que batizar, ou evangélico ou católico, todos os dois. Tem que batizar. Tem que fazer a ceia, né? A igreja evangélica tem que fazer jejum, tem que buscar o Espírito Santo. Amém? Isso é um sistema religioso. Ele segue o mesmo padrão, embora diferente. A ceia na igreja católica é a hóstia. Na igreja evangélica, vinho, suco de uva. Amém? Mas são o mesmo padrão religioso. Por isso é chamado sistema religioso. É um sistema que prega sempre as mesmas coisas. Estão em adultério espiritual. Porque diz servir a Cristo, mas pratica, né, as ordenanças que Moisés deu. Está entendendo? Tudo aquilo que é da lei de Moisés, Moisés deu. Foi lei cerimonialista religiosa que Moisés ensinou ao povo. Não pertence a Cristo Jesus. Se você é cristão, você não pode participar desses rituais da lei. Estão conseguindo me compreender? Por isso o Hebreus 6 diz: deixa essas coisas de parte, deixa essas coisas de lado, separa essas coisas da doutrina de Cristo. Vamos nos levar para o que é perfeito. E não lançar de novo a base do arrependimento de obras mortas. Esses rituais, esses dogmas, esses sacrifícios são obras mortas. Não serve para nada. Vamos nos levar para o que é perfeito. O que é perfeito? Cristo é perfeito. O que é perfeito? A graça de Cristo é perfeito. O que é perfeito? A graça genuína que Cristo ensinou a Paulo de Tarso. Isso é perfeito. É isso que o irmão André aqui ensina para vocês. A cada dia eu estou aqui mostrando para vocês esse conhecimento da graça de Deus. Amém? E o erro do sistema religioso qual é? É pegar um versículo isolado, igual aqui, Marcos 16:16, e ler isso aqui isoladamente, sem ler o contexto. Porque se eu faço uma história, vou escrever um livro, faço uma história no livro, mas aí você vai lá e lê só um trecho do livro. Você entende o quê? Nada. Você vai se basear naquele trecho e talvez você vai, com certeza vai, né? Não talvez, com certeza vai deturpar todo o conteúdo do livro por causa de uma frase. É assim que os pastores evangélicos fazem. Pega Marcos 16:16, só esse versículo: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então o pastor do amigo dele disse: não, lá onde você está, no batismo é água, mas meu pastor falou que quem não for batizado será condenado. Onde está escrito isso aqui? Quem não for batizado será condenado. Falou: quem crer e for batizado, quem não crer será condenado. Agora, crer em quê? Crer no batismo em água? Marcos 16:16 é um relato já de Jesus ressuscitado, glorificado. Ele já tinha feito o batismo em cruz. O batismo de água de João Batista já tinha sido anulado, porque era um ritual judaico. Já tinha anulado todo o ritual judaico, porque a Bíblia diz que o fim da lei é o quê? Cristo. Vindo Cristo, o sacerdócio levítico anulou, se revogou. E já fiz um vídeo mostrando para você que sim, revogou. Alguns pastores, não, que Mateus, sem entendimento nenhum. Procure esse vídeo aí no meu canal. Eu mostro para vocês que sim, a lei foi revogada. Mostro ela clara aí para vocês.
Entendeu? Porque o fim da lei é o que? Cristo. Então o erro é isso, você pegar apenas um trechinho de todo um capítulo e esquecer todo o contexto do livro. Você tem que ler todo o contexto para você poder entender o texto. Está entendendo? Então aqui não está falando que quem não crer no batismo será condenado. Não está falando sobre isso. Amém? Aqui está contando sobre a mesma referência de Mateus 24, onde Cristo, ele encarna ainda como Yahshua, conhecido como Jesus, diz para eles todas aquelas coisas que iriam acontecer. O templo vai ser destruído, a cidade vai ser invadida, quem estiver na cidade corra por monte, quem estiver no telhado da casa não desça, quem estiver no campo trabalhando não volte para casa para pegar nada, porque será um dia de terríveis, dia de tribulações. Por que ele estava falando essas coisas? Porque o exército romano iria invadir Jerusalém e ia perseguir a todos, judeus, cristão, né? Ia perseguir a todos, ia matar todos, como houve, mataram, levaram como escravos alguns, entendeu? Então Cristo está alertando em Mateus 24 sobre essas coisas. E aqui em Marcos 16:16, Marcos está confirmando a mesma história. Só que a gente tem que começar do princípio para poder chegar no objetivo onde Marcos 16:16 nos leva. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Crer em quê? Está entendendo? Eu não posso fazer conjectura aqui. Eu tenho que ler o texto para ver o que o texto está dizendo. E vamos ver aqui. Vamos começar no 9. Marcos 16:9. Marcos 16:9. Se tiver Bíblias em mãos, abra. Se não tiver, abre depois. Confira, ouça o vídeo novamente. Confira com suas Bíblias aí. Marcos 16:9 começa assim. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, viu? Estou falando. Já é o Cristo ressuscitado aqui falando. Não, o Cristo já ressuscitado, que o Paulo fala ressuscitado, é o Cristo glorificado. É a mesma coisa. Então ele já estava aqui glorificado, já tinha batizado a todos no madeiro. Amém? Então, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Este, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, olha a palavra, não acreditaram. Guarde essa palavra aí. Não acreditaram. Depois disto, manifestou-se Yahshua, Jesus, manifestou-se de outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também esses 2, eles não acreditaram. Ele apareceu Maria Madalena, ela foi falar para os discípulos, não acreditaram. Apareceu esses 2, né, esses 2 seguidores dele, aqui não relata o nome de quem. Eles foram lá falar com eles, também não acreditaram. Finalmente apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado.
Então o Cristo ali, o Yahshua, o Jesus, o Cristo ali, deve ter chamado a atenção deles. Pois eu apareci na Madalena, vocês não acreditaram. Apareci lá os dois, né, discípulos lá no caminho, no campo, vocês não acreditaram. Deus deveria estar ali repreendendo ele. Por isso falou, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Porque não deram crédito aos que eu tinha visto ressuscitado. Aqui está falando de incredulidade. Pessoas que seguiam ele e que ainda mesmo seguindo estava incrédulo, estava em cima do muro. Ele falou isso aí, mas será? Na mente de um cristão, na mente e na boca de um cristão, não pode existir a palavra será. Amém? Essa palavra será é uma palavra de dúvida. É uma palavra negativa. Na mente do cristão não pode existir será. E eles estavam dizendo essa palavra será. Embora a Bíblia não relata, mas você tem como entender isso. Porque eles não acreditaram. Ele disse que ressuscitaria. Ele diz, não vos deixarei órfão. Voltarei e habitarei convosco eternamente. E as pessoas relatam que viram e eles não acreditaram. Então na mente, né, no consciente deles estava, será mesmo que vai voltar? E quando voltou, apareceu a Maria, apareceu esses dois, né, servos aí, discípulos no campo, e foram falar para eles não acreditaram. Está falando de incredulidade. Quantas pessoas ouvem a graça de Deus, mas ficam em cima do muro? Será? Todas as igrejas aí falam a mesma coisa? Por que a graça de Deus fala diferente? Será que é sério mesmo? Será que é verdade mesmo? Então fica essa em cima do muro, essa incredulidade em cima do muro. Você cristão, você não pode ter será. Você tem que ter certeza, você tem que ter fé. Assim é. Amém? E ele estava na incredulidade. Por isso que ele fala, quem crer, né? Quem crer em todas aquelas coisas que Yahshua, Jesus, disse que iria acontecer, automaticamente ia crer nele. Automaticamente, crendo nele, aqueles que não foram batizados lá no madeiro, quando ele batizou a todos no madeiro, aqueles que não foram batizados naquela época, por causa da incredulidade, agora, crendo, seriam batizados automaticamente com o Espírito Santo. Então quem crer e for batizado com o Espírito Santo será salvo. Porém quem não crer será condenado. Salvo de quê? Salvo da tribulação que Yahshua aqui estava dizendo que viria naqueles dias. Amém? Ele apareceu a mais de 500 testemunhas. Apareceu para todos os apóstolos. Por último, apareceu a Tiago e Paulo, mas tinha aquela esperança, porque ele disse que viria ainda nos últimos dias. Então estava aquela esperança que ele vai vir. Esses últimos dias, que muitos pastores estão esperando, Jesus vai vir, Jesus está voltando, e está voltando. Não está voltando e não vai voltar, porque ele já veio. E a Bíblia é clara mostrando sobre isso aí. A esses últimos dias, perguntaram a ele, Senhor, qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Fim dos tempos não é fim do mundo. É fim daquele pacto, fim daquela era, daquele aion. Falou, qual será o sinal da sua vinda e do fim desse tempo, desse pacto? E ele é bem claro e diz,
quando vireis o que disse o profeta Daniel, estar no lugar santo, que ele entenda. O profeta Daniel falou sobre o príncipe de um povo que viria destruir Jerusalém. E Paulo confirma dizendo que ele entraria no templo, se faria de Deus. Esse foi o príncipe Tito. Príncipe Tito, príncipe de um povo, príncipe do exército romano. Príncipe porque ele era filho do imperador Vespasiano. Amém? Então, esses acontecimentos foram quando? Em 70 DC, quando Roma estava em guerra com Jerusalém, com os judeus. Desde 66, em 70 eles conseguiram entrar no templo, na cidade. Né? Conseguiram entrar na cidade, derrubar os muros, entrar na cidade e destruíram toda a cidade, botaram fogo em tudo. Entraram no templo. Amém? Entraram no templo. Eram pagãos. Pagãos no templo judaico. Né? Não poderia. Um gentil não poderia entrar no templo judaico. Por isso que Daniel falou, né? Lá que quando vires a abominação, o homem da abominação, o abominável, no lugar santo, quando viu os pagãos, né, no lugar santo, no templo, ali seria o dia da perfeita destruição. Ali seria o fim dos tempos. Amém? Que muitos pastores, né, pregam que virá o fim dos tempos. Jesus está voltando. Não, Jesus voltou naquele dia. A palavra é clara nisso. Mostra isso com clareza. Ele já voltou naquele dia. Amém? Então você não pode pegar um versículo isolado e querer ensinar as pessoas. Você tem que ler o texto todinho. Por isso que quem crer e for batizado no Espírito Santo será salvo. Porque as pessoas que crer ia saber se defender. Porque ele falou que estiver em casa, corra para o campo. Estiver no telhado, não desça para casa. Estiver lá no campo trabalhando, não volte para casa para buscar alguma capa, uma roupa. Ore para que não seja um dia de sábado. Porque dia de sábado ninguém poderia sair da cidade. Todo mundo tinha que ficar em suas casas, ia ser pior. Eles iam ser pegos, iam ser mortos dentro de suas próprias casas. Jesus não está falando uma coisa que vai acontecer, mas coisa que já aconteceu. Ele estava alertando aquelas pessoas antes do acontecimento para que eles pudessem saber se defender. Então quem crer nas coisas que ele ensinava, seria salvo. Quem não crê, isso aí é bobagem, isso aí que ele está falando não vai acontecer não. Seria condenado, porque ia acontecer, como aconteceu de fato. Jamais o Cristo ia falar uma coisa que não ia acontecer, gente. Amém? Só um incrédulo que ia deixar de acreditar. Seria condenado, porque ia morrer. Está entendendo? E ele diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele falou que ia acontecer, ia acompanhar aquelas pessoas que acreditavam naquilo. Amém? Vamos pular um pouco aqui. Lá para o 19 diz aqui sim. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. É Marcos 16, 19, tá? Agora o 20.
E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Pregaram o quê? Aquelas coisas. Ensinaram aquelas coisas. Anunciaram aquelas coisas. Deram aquela notícia. Evangelho significa boa nova. Notícia. Deram aquela notícia. Vai acontecer isso. Mas Yahshua, Jesus, nos ensinou a fazer isso, a fugir, a ficar esperto, a ficar atento. Quando vê essas coisas acontecer, fugir da cidade. Então eu estava anunciando essas coisas. Evangelho significa anunciar. Boas novas é anunciar. Do hebraico bessorar, notícia. Então eles, tendo partido, pregaram em toda parte, anunciaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Todas aquelas coisas que Yahshua falou que ia acontecer, estava mostrando a palavra aqui que aquilo iam acontecendo e eles iam crendo, né? Realmente que aquilo estava próximo. Porque cooperando com eles o Senhor e confirmando aquilo que Yahshua disse que ia acontecer, por meio de sinais que se seguiam, sinais que aconteciam no dia a dia deles, mostrando para eles que aquelas coisas estavam próximas. Amém? 66, rodearam a cidade. 67, começaram a invadir, não conseguiram. 68, 69, Vespasiano assume o trono e bota o seu filho Tito, seu príncipe Tito, como general do exército, comandante do exército. Em 70 eles conseguem entrar na cidade e destruir tudo. Amém? Aqueles que acreditaram no Cristo que essas coisas iriam acontecer, se safaram, fugiram. Aqueles que não acreditaram foram pegos. E a história conta que muitos foram levados como escravo. A maioria foram mortos. Mulheres aí, né, foram pegas aí e, né, feito barbaridade com elas. Mataram crianças, mataram velhos. Tá entendendo? Abençoados. Então não se pode pegar uma palavra isolada e ensinar uma coisa errada para a pessoa. Quem não for batizado será condenado. Não existe isso na palavra. Quem crer nas coisas que Yahshua estava anunciando é porque crer no Yahshua, no Jesus. Quando você crer na palavra de Jesus, porque você crê em Jesus. Que se você não crer numa pessoa, você não vai ouvir a palavra daquela pessoa. Amém? No momento que você crer na palavra de Jesus, porque você crê nele. Está me entendendo a comparação que eu estou querendo dizer? Quando você crer nele, automaticamente, você é batizado com o Espírito Santo. Amém? Muitos foram batizados lá no madeiro, outros incrédulos foram batizados depois, conforme ia crendo. Nós que nascemos daquele tempo para cá, já nascemos batizados. Amém? Nós já nascemos batizados com o Espírito Santo. Apenas alguns estão em sistemas religiosos, né, buscando ainda uma coisa que já tem, sem saber que tem. Cristo mora em vós. E você ainda fica buscando o Espírito Santo. Algumas igrejas mandam ir num monte buscar o Espírito Santo, como ele já mora dentro de você. Manda você ceiar, como a ceia verdadeira é se alimentar do Cristo. Amém? Isso aqui que nós estamos fazendo agora é ceia. Se alimentar da sabedoria e do conhecimento de Cristo.
É uma ceia. A ceia espiritual. Quando ele diz que ceiaria convosco no reino. O reino é a graça de Deus. Amém? Não é o reino do céu. Vamos lá para o reino do céu e lá vamos fazer um banquete, vamos comer. No céu vive espíritos. Espírito não come. Amém, meus filhos? Então, é isso aí. Meu irmão aí que me pediu essa explicação e todos vocês que ouviram. Não se pode pegar um texto isolado e fazer conjectura daquilo, no que eu acho. Não, tem que ler o texto inteiro para você saber realmente o que está querendo dizer aqui. Amém? Fico por aqui. Espero que tenha entendido. Até a próxima. Graça e paz.